Nós estamos nessa série novas atitudes, resultados diferentes. Em janeiro, nossa primeira série deste ano, buscando analisar nossa mente, o coração, ao que Deus quer para a gente neste ano de 2018. Como loucura é fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, a gente está aqui buscando renovação, um novo caminho, que nos levarão a novas atitudes e, consequentemente, resultados diferentes. Então, uns 3 domingos, o pastor Renato, então, começou com essa série, falando da introdução aqui, a necessidade de obter, então, resultados diferentes requer de nós inovação, que do latim innovare, que significa mudança, renovação, e constitui um movimento doloroso. Toda e qualquer inovação que a gente faça, qualquer coisa que saia um pouco da nossa zona de conforto, realmente traz um sentimento, um movimento doloroso. Não é fácil, mas a gente está aqui para aprender, à luz da Bíblia, quais são os nossos caminhos, o que a gente pode seguir, o que a Bíblia fala e que Deus está falando com a gente nessa noite. Do ponto de vista das ciências sociais, a inovação requer por parte daquele que almeja uma boa dose de inconformismo, uma boa dose de imaginação e iniciativa. Inconformismo é referente àquilo que você faz sempre, mas você não se conforma mais com aquilo, você quer mudar aquele seu jeito de ser, você quer mudar aquele jeito para alcançar outro resultado. Então, inconformismo, você perante os resultados indesejáveis. Imaginação, você precisa visualizar o que você quer fazer diferente. Então, você precisa ver, bom, desse jeito eu vou fazer agora, diferente do que eu faço hoje. Imaginação. Iniciativa é a atitude em si. Bom, eu já sei o que eu preciso melhorar, já sei o que eu vou fazer, então agora a minha iniciativa eu vou fazer. Do ponto de vista da espiritualidade cristã, a inovação pessoal é fruto de um trabalho intenso de Deus em nossa vida, com a qual podemos colaborar ou não. Então, o pastor Renato iniciou essa série com novas atitudes e resultados diferentes nas relações pessoais. Ele citou a questão de nós estarmos 100% dos nossos relacionamentos. Não adianta nada você conversar com uma pessoa e ficar prestando atenção no seu celular enquanto ele vibra, você não está 100% falando com ela. E ele colocou algumas reflexões, algumas práticas, que as tristezas e desilusões da vida têm gerado em você um padrão destrutivo de relacionamentos. E aí ele colocou algumas atitudes que nós temos que ter a partir deste ano. Reconheça as suas falhas. Você quer mudar você quer ter novas atitudes? Então reconheça as suas falhas. Almeje novos resultados. Edite suas atitudes. E por último, clame pelo poder transformador de Deus. Domingo retrasado, pastor Túlio falou em 9 novas atitudes, resultados diferentes nos empreendimentos significativos. E estou recapitulando aqui com vocês, só para a gente situar na mesma página, tá? Para quem perdeu as outras séries, as outras palestras. Para realizar empreendimentos significativos é preciso sacrifício. Para isso você precisa planejar, calcular, investir tempo, ouvir bons conselhos, tenha humildade. Para ouvir bons conselhos, você precisa de humildade. Não seja o foco o tempo todo, tenha o foco em Jesus. Aí o pastor Túlio, no domingo passado, falou novas atitudes, resultados diferentes, no cumprimento das atividades. E ele diz que para cumprir nossas responsabilidades, precisamos nos submeter a Deus, trabalhar duro e buscar excelência sempre, e reconhecer que tudo vem de Deus. E agora, hoje, nós vamos falar sobre novas atitudes, resultados diferentes na resolução dos problemas. Dificilmente você vai encontrar alguém aqui que não possui um problema, não é verdade? Todos nós, infelizmente, possuímos problemas. Mas a questão aqui, nessa noite, que eu quero falar com vocês, é como nós vamos enfrentar os problemas e como nós vamos solucionar esses problemas. Se você vai levantar e vai querer solucionar, ou vai ficar sentado esperando que a solução caia do céu. Essa é a questão dessa noite. Eu queria chamar meu amigo Albert Einstein, que diz o seguinte:
Se me derem 1 hora para salvar o planeta, eu passaria 59 minutos definindo o problema e 1 minuto resolvendo. É interessante aqui que ele usa essa expressão de 59 minutos definindo o problema e 1 minuto resolvendo, porque muitas vezes a gente pega muitos problemas e não tem foco em um. Você precisa parar e pensar, bom, qual que eu vou resolver? Você precisa entender o seu problema, você precisa definir o seu problema, para assim conseguir tentar solucioná-lo. E aqui eu quero começar com vocês, citando tipos de problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Quais são os tipos mais casuais que nós temos? Tipos de problemas, problema financeiro. Aqui também é um problema que no Brasil nós temos bastante. Acredito que muitas pessoas passam por problemas financeiros, podem ser problemas financeiros que você não conseguiu pagar a conta no mês passado, ou você não tem a reserva para poder comprar uma coisa para outra pessoa, e isso acaba acarretando num outro tipo de problema, quando você não consegue comprar uma coisa para outra pessoa, que é o seu cônjuge. Aí você tem outro tipo de problema. Problema com os cônjuges, geralmente é na comunicação. Essa questão da comunicação, o pastor Renato falou na primeira palestra dessa série, que uma pesquisa, uma empresa de design falava sobre o mal que o smartphone fazia no relacionamento. Não sei se vocês lembram daquelas imagens que o pastor Renato mostrou, que tinha um celular no meio da cama, um celular tamanho real. Eu ia trazer essas imagens aqui, mas como o celular tem atrapalhado no seu relacionamento com o seu cônjuge e também com os filhos. É claro que a gente não é contra o smartphone aqui, mas você tem que tomar cuidado nessa dosagem do como você usa esse smartphone para não atrapalhar no seu relacionamento e assim você não tem os seus problemas conjugais, entre outros problemas também. Problemas também no relacionamentos com os pais, pais com os filhos e filhos com os pais também. Temos também tipos de problemas na área da saúde. E eu quero deixar claro aqui que a questão disso tudo é que, ao invés de nós tentarmos solucionar o problema, muitas vezes nós vamos empurrando esse problema. A gente vai empurrando a solução, o problema com a barriga. E isso tem um nome, e eu quero falar para vocês sobre isso. Sobre o que a gente está falando aqui? Sobre procrastinação. A procrastinação, a origem vem do latim também, que significa adiar, evitar uma tarefa, uma resolução de um problema para o amanhã que nunca chega. O que mais que vamos falar sobre a procrastinação? O problema da procrastinação é que quanto mais cultivamos, pior e mais difícil fica para encontrarmos uma solução. E eu quero falar alguns sinais da procrastinação aqui para vocês, uns sinais que acontecem nas nossas casas. Por exemplo, torneira pingando. Você tem aquela torneira na sua casa que está pingando já tem 2 dias. Passa outro dia, você vê aquela torneira, não, vou deixar para amanhã, amanhã eu resolvo. E vai passando, vai passando. E aquele sinalzinho da torneira pingando está falando procrastinação, procrastinação, procrastinação. Outra, lâmpadas queimadas em sua casa. Aí vai uma visita na sua casa, vê aquela lâmpada queimada, e você diz o seguinte, nossa, queimou a lâmpada. Não, queimou agora, faz 2 meses. Você, que bom que você resolve tudo na hora, né? Tudo bem. Outra coisa, a porta que está rangendo, já tem 6 meses, você não teve a capacidade de colocar um olhinho ali para melhorar aquela porta, aquele fechar da porta. É o famoso que sempre a gente diz, amanhã eu faço, deixa para amanhã que depois amanhã eu faço. É aquela velha história, o amanhã que nunca chega. Bom, deixa eu descer um pouquinho mais agora, na questão agora conjugal. Maridos, você sabe que a sua esposa tem algum problema com você. Pode ser namorados também, noivos. E você quer sempre adiar aquela conversa. Nós precisamos conversar, querido. Não, depois a gente conversa, agora não estou com a cabeça para isso. Só que o problema disso, de a gente estar procrastinando, o problema que seria pequeno para você resolver naquele momento, se torna um problema muito maior lá na frente. Também temos na questão dos filhos.
O filho chega em casa, você vê que o seu filho está com uma atitude diferente, e você nem sequer presta atenção direito no seu filho, e os dias vão passando, seu filho vai tendo algumas respostas de dureza, e você acaba não entendendo o porquê, e você fala, depois eu vejo isso, deixa eu trabalhar aqui, que eu preciso pagar a escola dele, preciso pagar a faculdade dele. E a dificuldade é que quando deixamos as coisas passarem, lá na frente, o problema pode se tornar maior. E agora eu quero falar com vocês a respeito do texto bíblico que eu quero ler aqui, que se encontra lá no Antigo Testamento. Mas antes de nós começarmos a ler, eu quero começar contando a história desta passagem que a gente vai ler daqui a pouco. Acompanhem comigo, quero levar vocês agora para o ano de 1010 a.C. Imagine você em Belém. Belém estava passando por um momento de fome. Alguns comentaristas dizem que havia pouca chuva, não estava chovendo, então a seca veio e os campos já não produziam mais os mantimentos. Então houve grande fome na cidade de Belém. Porém, uma família dessa cidade, cujo o pai, o líder, decidiu fazer o seguinte: vamos mudar daqui, vamos sair daqui dessa cidade que não tem mais comida, vamos para a região de Moabe. Então eles vão para a região de Moabe. Só que o que nós temos que prestar atenção aqui é que, para entender a trama geral, é preciso entender um pouco do contexto também. Belém ficava na região de Israel. E a região de Moabe e Belém, eles tinham um conflito entre eles. Um pouco tempo, Moabe dominou a região de Israel, consequentemente Belém, por 12 anos. Então não era comum você ver uma família saindo de Belém e indo para Moabe, habitar em Moabe. No entanto, esse pai de família foi habitar na região de Moabe. Lá eles se estabeleceram, ele começou a trabalhar, os filhos começaram a crescer, era o pai, uma mãe e 2 filhos. Até que aconteceu a primeira tragédia nessa família, o falecimento do pai. Com o falecimento do pai, ficou para a mãe a educação dos filhos, a criação dos filhos, o sustento, talvez. Os filhos crescem e eles se casam com moabitas. Lembra daquela questão cultural, aqueles conflitos que tiveram no passado? Eles ignoram esses conflitos e se casam com moabitas. 10 anos mais tarde, essa família, acontece uma outra tragédia, na verdade. Dessa vez, foram os filhos que faleceram. Agora nós temos uma mãe e 2 noras. Talvez você já saiba de qual história eu estou contando aqui, ou de qual livro se passa essa história. Eu já ouvi alguém já falando, é essa mesmo. Estou falando aqui da história de Noemi, que se encontra lá no livro de Ruth. Essa mãe, essa sogra que se chama Noemi, agora se encontra com 2 noras, Orfa e Ruth. Noemi, quando ela perdeu o marido e perdeu os filhos, pouco tempo depois ela soube que em Belém tinha melhorado a situação, estava tendo uma boa colheita. Então ela resolve voltar para Belém, junto com Orfa e Ruth, suas noras. Até que, no meio do caminho, Noemi para e olha para as 2 noras e diz: olha, minhas filhas, podem voltar para suas famílias lá em Moabe. Eu não vou conseguir ter outros filhos que cresçam e vocês casem com eles, não. Vocês podem voltar, fiquem com seus pais, casem novamente, vocês não têm mais responsabilidade comigo. E a Bíblia diz que naquele momento houve muito choro entre as 3 mulheres, entre as 3 viúvas, por conta de toda a situação que elas estavam passando. Então a órfã chegou: ok, Noemi, então estou voltando para minha casa. Mas Ruth resolveu ficar com Noemi. E Noemi insistindo: não volte, Ruth, volte. Noemi diz o seguinte, Ruth disse o seguinte para Noemi: Noemi, agora o seu povo é o meu povo, o seu Deus, o meu Deus. Para quem não sabe, os moabitas, eles tinham os deuses falsos, os falsos ídolos, eles adoravam muitos ídolos.
E quando Ruth fala que o Deus dela agora era o Deus de Noemi, é que era o Deus de Israel, o verdadeiro Deus naquele tempo. E nesse momento a gente pode entender, entre linhas, que Ruth havia se convertido, então deixado todos aqueles ídolos, não mais adorando os ídolos dos moabitas, e agora adorando somente o Deus de Israel. Então Noemi e Ruth estão caminhando rumo a Belém. Quando elas chegaram em Belém, houve um alvoroço na cidade. As pessoas perguntaram: não é aquela Noemi que saiu com o marido, com os 2 filhos? Noemi simplesmente ouve aquelas perguntas, aquelas indagações, e diz o seguinte, versículo 20: não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti com um marido e 2 filhos, né? Mas o Senhor me trouxe de volta vazia, sem o marido e sem os 2 filhos. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Aí você para e pergunta: mas o que tem a ver o nome com toda essa história? E eu te digo o seguinte: naquele tempo, no Antigo Testamento, os nomes tinham significados muito importantes. E deixa eu mostrar o contexto para vocês aqui. Os nomes eram dados da seguinte maneira. Tinha algumas maneiras, estou citando 2 aqui. Uma das maneiras era por conta da circunstância do nascimento. Eu citei aqui a questão de Jacó. Jacó significa agarrador de calcanhar. Por que chamaram isso? Porque Jacó tem um seu irmão gêmeo, Esaú, e Esaú saiu primeiro da barriga de sua mãe, e Jacó, quando foi sair, estava segurando o calcanhar de Esaú. Por isso, os pais de Jacó falaram: Jacó, agarrador de calcanhar. Mas também se referia, quando eles davam os nomes, se referia ao traço de personalidade que os pais queriam dar para aquela criança, que eles queriam ter, que aquela criança fosse na vida adulta. E aqui eu chego, o que significa então Noemi? Noemi significa agradável, amável. Mas o que significa Mara? Amarga, muito triste, amarga. Então você olha aqui, não me chame mais de Noemi. Noemi está dizendo aqui, não me chame mais de agradável, não me chame mais de amável, mas chame de amarga, de Mara. E aqui, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando a gente está passando por problema, realmente a gente pensa que Deus nos abandonou. Eu não sei qual o problema que você está passando essa noite, qual problema você está passando em sua vida. Mas uma das primeiras coisas que a gente pensa: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Quando estamos passando por problemas, tiramos nossos olhos de Deus e acabamos focando somente no problema. Reagimos de forma desanimada, triste e desacreditada. Perdemos toda a nossa esperança. Esse é o poder ou a influência que os problemas têm sobre a nossa vida. Só que o que eu quero deixar claro aqui é que Noemi, ela não estava sozinha. Quem estava com ela? Ruth, a sua nora. E Ruth era uma pessoa que ela não tinha desistido de viver. Ela não tinha desistido por conta dos seus problemas. E eu me lembro que na primeira palestra que o pastor Renato disse, que as pessoas que estão frustradas, as pessoas que estão amarguradas, elas atraem pessoas frustradas, elas atraem pessoas tristes, não é verdade? Assim como aconteceu com os discípulos a caminho de Emaús, onde estavam os 2 tristes, amargurados, porque eles tinham perdido a esperança de que Jesus fosse o rei deles. A tristeza era tamanha que os discípulos não conseguiam ver que Jesus estava com eles naquele momento, conversando com eles. Aí eu paro e pergunto para você: qual tem sido a sua companhia? Você tem atraído pessoas amargas, pessoas tristes, desanimadas? Ou você tem atraído pessoas como Ruth? E aqui eu quero mostrar por que eu estou falando tanto de Ruth. Olha no capítulo 2, versículo 2. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher espigas que sobrarem. Aqui é interessante,
Porque você pensa, nossa, mas como assim vai colher espigas que sobrarem nos campos? Isso aqui era uma lei que existia no Antigo Testamento, que se encontra lá em Deuteronômio 24:19. Olha o que diz essa lei. A Ruth, ela conhecia a lei. Olha só. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então o Senhor, seu Deus, abençoará. Ou seja, Ruth, ela não estava querendo dar o seu jeitinho brasileiro de conseguir comida, não. Ela sabia que tinha uma lei, e ela sabia que poderia conquistar aquele cereal pelo respaldo dessa lei. Então, Ruth disse, deixe-me ir ao campo, Noemi. Só que olha que interessante a expressão que ela usa. Ver se alguém em sua bondade me permite recolher espigas. Note aqui que ela fala se alguém me permite em sua bondade, porque não eram todas as pessoas, não eram todos os donos do campo que deixavam as pessoas órfãs, as viúvas, os estrangeiros recolherem. Ou seja, não era todo mundo que obedecia à lei. Ou seja, havia corrupção em Belém também. Então Ruth saiu, foi buscar as espigas, entrou em um campo qualquer, e o dono daquele campo chega e pergunta para o funcionário, o responsável daquele campo, quem é aquela mulher, o que ela está fazendo, o que aconteceu? E aqui eu acho a atitude de Ruth sensacional. Além dela ter a humildade de ela sair da casa dela e colher as espigas que caíam no chão, olha a atitude dela. Olha o que o capataz, o funcionário, disse ao dono. Hoje de manhã, ela me pediu permissão para colher espigas, após os cefeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso. Não parou de trabalhar um instante sequer. Noemi, Ruth, ela sabia que para a resolução do problema dela, ela precisava ser proativa. Ruth, ela não ficou sentada em casa junto com Noemi, esperando a solução cair do céu. Não, ela se levantou e foi à luta. Então, a primeira lição que a gente tira aqui, nesse texto, nesse livro de Ruth, é o seguinte: para a resolução de problemas precisamos ser proativos, mas com humildade e determinação. Humildade porque ela pediu permissão para poder entrar naquele campo. E determinação porque ela não parou enquanto ela não conseguisse cereal suficiente para ela e para a sua sogra. Ruth, ela não ficou procrastinando, esperando o tempo da colheita cevada terminar. Ela se levantou e foi em frente para conseguir o seu sustento. Só que antes de continuar a história, eu quero apresentar para vocês quem era o dono deste campo. Talvez aqui alguém já saiba. Olha o que a Bíblia fala, como ele apresenta o dono deste campo. Havia em Belém um homem rico e respeitado, chamado Boaz. Boaz, ele era tão respeitado, e quando ele chegava no campo dele, olha o que ele falava para os funcionários. Olha que exemplo. O Senhor esteja com vocês. E os funcionários, eles não simplesmente, lá vem ele falando, o Senhor esteja com... Não, eles não faziam isso. Olha o que os funcionários respondiam. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. O Senhor o abençoe. Aqui, a questão de os funcionários responderem, o Senhor o abençoe, é a questão, os comentaristas dizem que eles estavam falando, se o Senhor Deus, abençoar o meu patrão, com certeza eu vou ser abençoado também. Essa era a imagem que eles tinham do seu patrão, diferentemente de alguns patrões que nós temos na nossa vida, não podemos falar a mesma coisa. Porém, Boaz era respeitado e amado. Aí Boaz pergunta então assim para esse capataz, para esse funcionário, quem é aquela moça, quem ela pertence? O capataz respondeu, é a moça que veio de Moabe com Noemi, e explicou tudo aquilo que a gente já leu, que ela ficou o tempo todo colhendo, não parou para descansar, parou um pouquinho para descansar, tal. Aí Boaz, o que Boaz fez? Interessado, porque viu Ruth ali, foi conversar com Ruth, e falou o seguinte, minha filha, olha, você pode pegar a quantidade de cereal que você quiser, e se você tiver sede, pode pedir aqui para os meus servos, eles têm água
fique tranquila, não vá para outro campo, porque podem maltratá-la, não, fique aqui no meu campo. Ruth, quando ela ouviu isso, ela não entendendo por que estava acontecendo isso, mas ela falou, mas como assim, eu tenho tanta bondade do Senhor? Eu sou apenas estrangeira. E olha que Boaz responde. Eu sei que você é estrangeira, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio dos desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. E aqui eu quero que você guarde essa segunda frase, que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você diz. E depois a gente vai voltar aqui, guarda, sob cujas asas você veio refugiar. Depois disso, então, Ruth voltou para falar com Noemi, cheio de cevada com os grãos, ali naquele cesto. Noemi, quando viu Ruth chegando com aquele cesto cheio, ela não acreditou, ela disse o seguinte, onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. E agora eu quero que vocês imaginem comigo aqui. Imaginem Noemi mexendo ali naquele cesto, vendo aquela quantidade de cereal, e ela fez a pergunta, onde você trabalhou? E olhando, nem olhando para Ruth direito, tão feliz que ela estava. E Ruth responde o seguinte, olha, o homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Noemi estava ali, quando ela ouve o nome Boaz, eu imagino que Noemi parou naquele momento, olhou fixamente para Ruth, pensou, Boaz? Você disse Boaz? É, o homem que eu trabalhei se chama Boaz. Naquele momento, não podia ter sorriso maior que havia em Noemi. Noemi, que chegou em Belém a segunda vez, amarga, querendo ser chamada de Mara, ela agora está dizendo o seguinte, o Senhor o abençoe. O Senhor não deixou de lado sua bondade. Agora ela está bem dizendo ao Senhor, não está mais falando, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não liga mais para mim, Ele me trouxe essa aflição. Não, ela mudou um pouco o discurso dela. Olha o seguinte, o Senhor o abençoe. E acredito que Ruth estava ali do lado, amém, que o Senhor abençoe, Boaz, né, que me ajudou. Aí Noemi continuou, o Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos. Aí Ruth, é verdade, a gente está aqui, a gente está vivo, graças a Deus, né? Como pelos mortos. Acho que Ruth ouviu aquilo lá, como assim? Pelos vivos, ok, a gente está aqui, mas como que o Senhor não deixou com bondade pelos mortos? O que está acontecendo que eu não estou sabendo, Noemi? Conta para mim. E aqui agora eu quero voltar com vocês, quando eu apresentei Boaz, eu omiti uma informação e agora eu quero apresentar para vocês, propositalmente eu omiti. Boaz era um homem rico e respeitado. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Aí você olha para mim e diz, ok, Lucas, que interessante essa informação que você ocultou, ele era parente, que bom, mas o que isso tem a ver com Noemi falando que foi bom tanto para os vivos quanto para os mortos? E agora eu volto para a fala de Noemi, voltando para o versículo 20, acompanha comigo, gente, vocês estão comigo aqui, né? Ela disse o seguinte, esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Aí você diz, o que é esse tal de resgatador da família? E eu conto para você. Resgatador da família vem de uma lei chamada Lei do Levirato. Talvez muitos aqui já saibam, mas eu vou explicar para ficar um pouco mais claro. Levirato vem do latim também, que significa irmão do marido falecido, isto é, o cunhado. A lei do levirato é aplicada quando o marido falecido não deixa nenhum herdeiro, e seu irmão, ou o parente mais próximo, deveria casar-se com a viúva. O primeiro filho que tivessem era considerado descendente do marido falecido. Imagine agora a cabeça de Noemi, quando ela ouviu que Boaz estava ajudando Ruth. Ela pensou, ele é um parente próximo, ele pode se casar com Ruth, então, e pode resgatar a memória do meu filho falecido e do meu marido, consequentemente, falecido também. Vamos continuar.
Então, por isso que Noemi diz que o Senhor não deixou de lado sua bondade tanto pelos vivos como pelos mortos. Ela está se referindo à lei descrita em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio já existia essa lei. O primeiro filho que ela tiver, com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. Ela está pensando, poxa, se ele casar, meu filho falecido vai resgatar o nome dele. E aqui eu quero chegar na nossa segunda lição que a gente tira no livro de Ruth. A primeira lição nós tivemos com Ruth, de ela ser proativa, de ela se levantar com humildade e determinação, colher aquelas espigas. E agora aqui a gente tem a lição com Noemi, porque Noemi também foi proativa, porque ela não deixou a oportunidade passar pelo lado dela, ela observou atentamente as oportunidades. Talvez você esteja com uma oportunidade na sua frente, passando. Talvez você, marido, esteja com a oportunidade de se reconciliar com a sua esposa, passando em sua frente. Talvez a esposa também esteja com a oportunidade em sua frente para se reconciliar com seu marido, passando em sua frente. Agora a decisão sua é a seguinte: eu vou pegar essa oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade para reconciliar, para lutar pelo meu casamento ou não, para lutar pelo relacionamento com meus filhos ou não, para tentar arrumar minha situação financeira ou não. Por que eu estou falando que a Noemi ela foi proativa, observando atentamente as oportunidades? Porque logo em seguida, olha o que diz no capítulo 3. Certo dia, então, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lugar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Então Noemi, quando ela disse isso, ela já bolou um plano na cabeça dela. E olha o plano de Noemi, eu nomeei como o plano de Noemi. Olha só, Noemi chegou para Ruth, faz o seguinte, Ruth, tome um banho, perfume-se e vista a melhor roupa. Vá até a eira onde se debulhava a cevada e aonde o Boaz estava, né? Aí ela fala, espere ele terminar de comer e beber. E aqui é interessante, por que ela fala para esperar ele terminar de comer e beber? Porque naquela época, quando teve uma boa colheita, eles tinham uma festa para comemorar essa boa colheita. Então ela falou, Ruth, o seguinte, vai ter a festa, ele vai comer, vai beber, ele vai até a eira e vai descansar lá, vai dormir. Então vai lá, e espera ele terminar de comer, vê onde está deitado, aí você vai até lá. E faz o seguinte, assim que ele dormir, vá até os pés dele, descubra-os e deite-se ali. Alguns comentaristas dizem que, por que ela descobriu os pés, por que ela fez isso? Porque quando ele estivesse dormindo, ele sentisse frio nos pés e acordasse à noite. Então, quando ele acordasse à noite, quem estaria nos pés de Boaz? Ruth estaria lá. E Ruth fez exatamente como sua sogra informou. Então, deu a festa, aconteceu, Boaz comeu, bebeu, se deitou, Ruth olhando de longe, foi lá, esperou ele dormir, descobriu os pés, não entendendo muito bem, e deitou aos pés de Boaz. Boaz, à meia-noite, a Bíblia conta que Boaz, à meia-noite, ele levou um susto que tinha uma mulher deitada nos pés dele. Ele falou, o que está acontecendo aqui? Quem é você? Olha que Ruth responde, sou sua serva, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Lembra que eu pedi para vocês guardarem aquelas informações daquele versículo, quando Boaz, a primeira vez que ele conversa com Ruth, que ele diz o seguinte, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar e recompensa ricamente por vocês, vocês lembram? Esse termo, estenda as abas de sua capa, é o mesmo termo em hebraico de sob cujas asas você está do Senhor. Sob cujas asas, estenda as abas de sua capa, é o mesmo termo. Acredito que Ruth usou esse termo realmente para ele lembrar do que disse anteriormente. E também estender as abas de uma capa sobre uma mulher simbolizava em casamento, em levá-la para o casamento.
A grosso modo aqui, na verdade, Ruth estava pedindo Boaz em casamento. É um pouco estranho, eu sei. Mas é isso. Ele estava falando, Boaz, casa comigo, estenda a capa sobre mim. Boaz, não muito burro, né? Ele, ok, eu vou casar com você. Mas é o seguinte, Ruth, tem um problema. Aí lá vem um problema. Boaz disse para Ruth, Ruth, eu caso com você, mas o problema é que você tem um parente mais próximo que eu. E ele tem que se casar com você, se ele quiser. Agora, se ele não quiser casar com você, pode ficar tranquila que eu caso com você. E Ruth, quando ela viu toda aquela informação, era meia-noite, lembra-se que eles estavam à meia-noite, ela nos pés, com os pés descobertos. Então, ele volta a dormir, Ruth de manhãzinha, ela volta para casa, conversa com Noemi, e conta tudo, Noemi, eu conversei com ele, mas ele falou que tem esse cara aí, que é mais próximo, o que a gente vai fazer, o que eu faço? Aí, olha o que Noemi respondeu. Tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. E aqui, ao contrário de uma pessoa que deixa tudo para depois, Boaz era um cara proativo também, porque olha o que Noemi diz de Boaz. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Dito e feito. Boaz se levantou e no mesmo dia ele foi até os portões da cidade para resolver essa situação. E você me pergunta, portal da cidade, por que nas portas da cidade? Os adolescentes que estão comigo talvez saibam essa resposta porque eu já ensinei para eles. Não vão fazer passar feio aqui, viu, gente? Olha só, nos portais da cidade ficavam os juízes que julgavam as causas do povo. Então Boaz foi para a porta da cidade, olha, lê comigo, e sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou, venha cá, sente-se comigo, sente-se, amigo, quero conversar com você. O homem foi e sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que eles se sentassem com eles. Boaz ele não queria perder tempo, ele já queria conversar com ele ali e já fechar o acordo e pronto, acabou, já queria resolver, tirar aquela pendência da frente dele. Então, Boaz, ele explica para o resgatador o seguinte, olha só, você conhece Noemi, que voltou de Moabe, que o marido morreu, lembra? Ela está vendendo a propriedade do nosso parente, Elimeleque. Como Noemi não tinha essas qualidades de conseguir tocar uma propriedade, era comum um parente, então, mais próximo, resgatar comprando aquela propriedade, e com isso ela ficava com dinheiro. Assim ela conseguia sobreviver por um tempo. Aí Boaz continua falando, pensei que devia falar com você a esse respeito para que você a resgate, caso tenha interesse. Observe aqui a proposta de Boaz para esse parente mais próximo. Olha, tem a Noemi, ela quer vender a propriedade, se você tiver dinheiro, você compra e você resgata a família dela. Olha que beleza. Se o cara tivesse dinheiro, na hora ele ia topar. É uma proposta meio que não tem como não dar errado. Olha só, Boaz continua falando, se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Ele já tinha 10 ali. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou eu o resgatador mais próximo. O homem, na hora, respondeu o seguinte, claro, eu resgatarei a propriedade, deixa comigo. Só que Boaz, como nunca dá ponto sem nó, ele continuou o acordo com a intencionalidade de resolver realmente o problema. E olha o que Boaz diz. Então Boaz lhe disse, é claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Olha o que Boaz faz aqui. Primeiro, ele coloca a característica pior que Ruth poderia ter, falando que era moabita. Lembra daquele conflito entre Israel e Moabe? E falou, olha, a viúva moabita. E depois ele fala da herança que poderia perder no nome dele e teria que dar pelo nome do filho, pelo nome do marido de Ruth.
o falecido. E aqui eu acho interessante, então, que a terceira e última lição que eu aprendo no livro de Ruth, que agora é com Boaz que a gente aprende, a proatividade dele. Olha que interessante. Para a resolução de problemas, precisamos ser proativos, com objetividade, ok? Boaz, ele sabia o que ele queria resolver, ele sabia o que teria que fazer, ou seja, ele não descansaria enquanto não resolvesse o problema, mas também, para a resolução de problemas, precisamos ser proativos com intencionalidade. Você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Moabe estava sendo intencional ali. Estava falando, olha, você vai ter que casar também, só que com a viúva moabita. E você vai perder a sua herança e não vai dar muito certo para você. A resposta daquele rapaz, do parente mais próximo, foi a seguinte: opa, peraí, Boaz, calma aí, eu vou ter que casar com a viúva moabita, vou ter que ter um filho com ela, e esse filho vai ser herdeiro do marido falecido dela. Não quero não, pode resgatar você, vai em paz. Na hora, então, com as 10 autoridades que estavam ali, o parente mais próximo, ele passa a sandália, tira a sandália dos pés, que era um costume que eles tinham, de tirar as sandálias dos pés e passar para o Boaz, dizendo que, olha, você agora é o parente mais próximo, você vai ser o parente mais próximo, não, você é o resgatador agora da família de Noemi, vá em paz. E ali as autoridades abençoaram a atitude e o casamento de Boaz com Noemi. Enfim, os dois com Ruth, muito obrigado, com Ruth. Enfim, então, Boaz e Ruth se casaram. Eu quero relembrar aqui com vocês, então, as 3 atitudes que nós devemos ter para a resolução dos nossos problemas. Precisamos ser proativos, com humildade e determinação, assim como Ruth foi na primeira vez, que ela se levantou e foi até o campo e pegar as espigas que caíam no chão, e ficou até conseguir a quantidade necessária para sustentar Ruth e Noemi. Nós temos que ser proativos com humildade e determinação. Nós também temos que ser proativos observando atentamente as oportunidades, assim como Noemi observou também com toda a história da lei do levirato. E também, assim como Boaz, nós temos que ter objetividade e intencionalidade para a resolução dos nossos problemas. Contudo, eu quero dizer para a igreja aqui, para a comunidade, que o centro da história do livro de Ruth, ela não está na vida ou na atitude de Ruth, o centro da história de Ruth não está na atitude de Noemi, e muito menos na atitude de Boaz. Se nós pararmos agora e olharmos toda a imagem da história de Ruth, e agora você conhece a história de Ruth, Noemi e Boaz, e eu quero falar para você, leia em casa depois esse livro, é um livro de 4 capítulos, você vai ler rapidinho. Se você parar e olhar toda a imagem dessa história, você vai reconhecer que não foram as atitudes deles que fez com que desse tudo certo, mas sim a providência divina. E eu quero chamar você aqui para acreditar nessa providência divina. Olha o que o reverendo Hernandes diz a respeito deste livro. A mensagem central deste capítulo, do livro de Ruth, é que a casualidade humana tem como pano de fundo a providência divina. É interessante que ele usa esse termo casualidade. Muitas vezes a gente acha que é o acaso, que é a coincidência de a gente estar naquele lugar na hora certa, que faz com que dê certo as coisas. Tem aquela música na banda de rock nacional que diz: o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. E muitas pessoas vivem essa filosofia, vivem o acaso vai me proteger, a coincidência vai me proteger. Meus queridos, a única coisa que pode te proteger, a única coisa que pode fazer dar certo na sua vida, é a providência divina.
Olha comigo a história de Ruth mais uma vez. Ruth, ela saiu e foi para um campo X, não sabia de quem era. Coincidentemente, ela estava no campo de quem? De Boaz. Coincidentemente, Boaz era o parente mais próximo de Noemi, um dos parentes mais próximos, né? Coincidentemente, ou por acaso, Boaz viu Ruth fazendo aquele serviço. Coincidentemente, Boaz se interessou por Ruth. Coincidentemente, Boaz estava solteiro naquela ocasião. Coincidentemente, Boaz e Ruth se casam. E por acaso eles têm um filho chamado Obed, que é conhecido como vô do rei Davi. E coincidentemente essa descendência toda vai até quem? Até Jesus. Coincidentemente? Por acaso? Providência divina. Eu não preciso nem ir muito longe. Um ano retrasado, eu estava voltando do meu trabalho em São Paulo, e eu lembrei de um amigo meu. Aí eu comecei a pensar na vida desse meu amigo, comecei a orar por ele. Aí eu comecei a ficar preocupado, começou a bater no meu coração uma coisa muito forte. Deixa eu ligar para esse meu amigo. Liguei para ele. Falei, amigo, tudo bom? Tudo bem, Lucas? Ele até achou estranho, porque eu não sou muito de ligar, né, para as pessoas. Ele falou, nossa, Lucas, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Eu falei, não, está tudo bem, eu só queria saber como você está. Quando eu fiz essa pergunta, alguns segundos ficaram em silêncio a nossa conversa. E você está aí ainda? Ele falou o seguinte, Lucas, você não vai acreditar. Ontem, que era domingo, eu estava falando com ele na segunda, eu cheguei da igreja e comecei a chorar. Eu não parava de chorar, uma tristeza envolveu meu coração e eu não conseguia parar de chorar. E hoje, na hora do almoço também, eu não conseguia parar de chorar, eu estava tão triste. E você me ligou para saber como é que eu estou. Com aquela voz de choro, ele já estava. Aí eu virei para ele, cara, olha como Deus trabalha. Meu querido, Deus não esqueceu de você, meu amigo. Falei para ele. Olha o que Ele colocou no meu coração para ligar para você, para saber como é que você está. Meu amigo, minha amiga, quero falar uma coisa para você. Deus não se esqueceu de você. Não importa o problema que você esteja enfrentando hoje, Deus não esqueceu de você. Francis Schaeffer também diz o seguinte, e é interessante aqui, o jeito que ele fala, ó, a vida é composta de 2 andares. No andar de baixo pensamos que as coisas acontecem por casualidade, mas no andar de cima temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem o nosso destino. Tudo está debaixo da providência divina, meu amigo. E eu quero finalizar aqui, então, contando para vocês que a história de quem eu contei aqui não se trata de Ruth, a história que eu contei aqui não se trata de Noemi e muito menos de Boaz, como já disse anteriormente. Não se trata do resgate de Boaz, mas sim do que Boaz significa. Para quem não sabe, Boaz significa um tipo de Cristo, o Redentor. Assim como Boaz, como único resgatador, sem ter a obrigação de resgatar aquela família de Ruth, assim é Jesus com a gente. Ele não tinha obrigação nenhuma de nos resgatar, mas mesmo assim, Ele veio aqui à terra, morreu lá naquela cruz, ressuscitou, para nos resgatar da morte para a vida. Jesus é o nosso único Redentor, único resgatador. Sem a vinda de Jesus aqui na terra, Deus, Ele não poderia olhar para nós, seres humanos, Deus sendo justo e puro, não poderia olhar para nós, seres humanos, corruptos e sujos pela lama do pecado,
Então, Jesus, ele veio aqui na terra para fazer essa mediação. E quando Jesus morre pelos nossos pecados, ele nos lava e nos purifica de toda injustiça. Então Deus, ele não olha diretamente mais para a gente, mas sim para Jesus. Assim ele pode nos enxergar puros e limpos. Jesus, ele nos tornou justos perante os olhos de Deus. Ele nos resgatou da morte para a vida. Assim como Boaz resgatou a família de Noemi, Jesus nos resgatou para fazermos parte da família dele, na eternidade. E eu quero terminar aqui com esse versículo que eu acho maravilhoso. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que não há problema maior que possa existir na sua vida, que ele não possa consertar, que ele não possa solucionar. Porque ele amou de tal maneira, que ele mandou o seu Filho Jesus, para morrer por mim, para morrer pela vida de cada um aqui. Para que todo aquele, então, que acreditasse em Jesus, que cresce em Jesus, não morresse, mas que tivesse a vida eterna. E é essa a verdade que eu quero deixar com vocês aqui, essa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um e dê força para vocês conseguirem enfrentar os problemas do nosso dia a dia.